Esse é o Eng Prática, um canal que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre cálculo e outras matérias da engenharia. Nesse vídeo a gente fala sobre integração por partes. A gente vai resolver 3 exercícios. O primeiro é a integral de x cosseno x dx. O segundo é a integral de ln de x dx. E o terceiro é a integral de x ln de x dx. Se você se confunde com estas questões ou com questões parecidas, o Eng Prática vai te ajudar. Primeira questão, integral de x cosseno x dx. Aqui do lado eu coloco um lembrete de como a gente resolve integração por partes. Que a gente tem que fazer que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. A gente precisa decorar essa parte aí, onde o u tem que ser uma derivada simples, que será du, e dv a gente tem que saber a antiderivada, que vai ser o v. Dentre as opções que a gente tem, a gente tem o x e o cosseno x. Qual que é uma derivada simples? É o u, Então, a gente coloca o u como sendo x e o dv como sendo cosseno x, porque a gente sabe a antiderivada do cosseno, que é seno. Então, a gente coloca o u como x, dv como cosseno x, du como 1 dx, que é a derivada do x, e v como seno x, que é a antiderivada do cosseno. Então, colocando no formato do nosso lembrete, vai ficar a integral de u dv, que no caso é x cosseno x dx, é igual a uv, u é o meu x, v é o meu seno. Então, x seno x menos a integral de v du. V é o meu seno e du é o meu 1 dx, ou somente dx. Então, aí agora a gente consegue resolver de forma mais simples, que vai ficar a integral de x cosseno x dx é igual a x seno x menos a integral de seno x. O que a gente, se derivar, vai dar seno x? Menos cosseno x. Então, a integral de seno x é menos cosseno x, correto? Então, lá embaixo vai ficar a integral de x cosseno x dx é igual a x seno x mais cosseno x, mais c, porque é uma integral indefinida. Então, a gente tem que colocar o mais c ali no final. Segunda questão, integral de ln de x dx. Aqui, aparentemente, a gente tem uma função só, que é o ln de x. Mas, para resolver essa integral, a gente coloca como se tivesse um 1 ali do lado, como se fosse integral de 1 ln de x. E aí a gente consegue resolver de forma mais simples. Então, lembrete ali do lado, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. O u tem que ser uma derivada simples e o dv a gente tem que saber a antiderivada. Então, qual é uma derivada simples? É o ln de x. Eu sei que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, ln de x é uma derivada simples e eu vou chamar de u. Agora, qual que eu sei a antiderivada? Seria esse 1 que tá escondido aí na frente do ln de x. Então, eu vou chamar dv de 1 dx. E o v é a antiderivada, que é x. Dessa forma, vai ficar a integral de ln de x dx é igual a ln de x vezes x, que é u vezes v, menos a integral de x vezes 1 sobre x, que é menos a integral de v du. Então, eu posso cortar x com x, e lá embaixo vai ficar integral de ln de x dx é igual a ln de x vezes x menos 1. Cortei lá o x com x. Então, qual é a integral de u? A integral de 1 é x. Então, ficou integral de ln de x dx é igual a x ln de x menos o x, que era a integral lá de 1. Mais o c, lembrando sempre, tem que colocar o c no final quando for uma integral indefinida. Questão 3, integral de x ln de x dx. Colocando o nosso lembrete ali do lado, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Com u tendo que ser uma derivada simples e dv eu tenho que saber a antiderivada. Nesse caso, qual é a derivada simples? É o ln de x, então eu vou chamar u de ln de x. E qual é o que eu sei a antiderivada? Qual é o meu dv? Então, o dv é o x dx. Então, du é 1 sobre x dx
e o v é x ao quadrado sobre 2, que é a antiderivada do x. Então, integral de x ln de x dx é igual a ln de x, que é o meu u, vezes v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v du. V é x ao quadrado sobre 2, vezes du, que é 1 sobre x. Então, lá embaixo vai ficar a integral de x ln de x dx é igual a ln de x, x ao quadrado sobre 2, menos, eu vou cortar x com x, então vai ficar x sobre 2. Então, eu sei qual é a integral de x sobre 2, isso vai ser fácil resolver. Então, lá embaixo o resultado é integral de x ln de x dx é igual a x ao quadrado sobre 2 ln de x, menos, qual é a integral de x sobre 2? É x ao quadrado sobre 4, correto? Que se eu derivar isso daí, vai dar x sobre 2. E mais c. Não posso esquecer do mais c, porque é uma integral indefinida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, comenta, se inscreve no canal que eu vou fazer mais vídeos parecidos com esse para te ajudar.